Eleições 2020, município de Américo Brasiliense. Eu estou aqui ao lado do candidato Dirceu Braspano, do PSDB. Candidato, fala para aqueles que ainda não conhecem ou que possam não conhecer, quem é o candidato Dirceu Braspano e há quanto tempo você está na vida pública? Olá, Danilson, boa tarde a todos os seguidores aí do Destaque Mil. Eu estou na vida pública aí há 8 anos, né? Então, desde 2013, né, das eleições aí, fui eleito vereador, né, e agora estamos aí como prefeito e candidato à reeleição. Candidato, já indo direto ao ponto, eu gostaria de saber de você, inclusive uma polêmica que rolou na cidade há poucos tempos atrás, você é a favor ou contra a redução de salários de políticos? Isso aí realmente é uma questão polêmica mesmo, né? Logicamente que agora já está praticamente resolvida essa questão, já foi passado pela Câmara, né? Já houve essa redução de salário, né? Então eu acredito que é uma legislação que, como o nome disse, a legislação é propriedade da Câmara Municipal e a gente acata aquilo que vier para a gente, como veio, né? Essa redução aí já aprovada, nós acatamos aí e vamos tocando dessa forma aí. Candidato, no caso você já é prefeito do município de Américo Brasiliense, nas eleições passadas fez uma união com a sua vice-prefeita e acabou separando-se no momento. Eu queria saber que você comentasse para o seu público, para as pessoas que estão acompanhando, o que deu certo e o que deu errado nessa união. Olha, a meu ver, eu não vejo que deu alguma coisa errada. Eu acho que é uma intenção dela, é um desejo que ela tem, né, de sair candidata a prefeita. E nós tivemos em janeiro uma reunião onde ela me pediu 30 dias para pensar, onde foi exposto para ela essa questão, se ela continuaria como vice ou se ela estaria aí partindo para uma candidatura a prefeita. E ela pediu 30 dias, depois retornou dizendo que a base dela havia solicitado para que ela saísse realmente candidata a prefeita, né? Então isso aí fez com que houvesse essa ruptura. Candidato, o município de Américo Brasiliense ainda tem alguns problemas, sérios problemas, relacionados ao abastecimento de água. Caso seja reeleito, como o candidato pretende solucionar essa problemática? Olha, eu acredito que há muitos anos, não digo Américo, mas toda a nossa região, ou muito além da nossa região, é uma questão que nós estamos vendo aí na televisão, uma questão até nacional, né? Estamos aí passando um período muito longo de seca, né? E além da seca, o calor, porque às vezes você tem a seca, mas não tem um calor como estava fazendo aí até semana passada, né? E isso fez com que os lençóis freáticos abaixassem muito o seu nível. Então, hoje, digamos que nós estamos aqui com esse 1 metro e pouco aqui da altura da mesa de lençol freático, hoje está lá no chão, abaixou mais de 1 metro a questão dos lençóis freáticos. Então, as bombas que puxavam uma determinada quantidade de água, logicamente que agora não consegue puxar mais essa quantidade. Então, o que nós fizemos? Já trocamos a bomba do poço que fica atrás do cemitério, isso deu para nós 30 mil litros a mais de água por hora. Trocamos a bomba do poço que está aqui atrás da Escola Rolo, isso deu, chamado P4, isso deu para nós também mais 20 mil litros de água por hora. Só esses 2 poços aí que nós trocamos a bomba foram 50 mil litros de água a mais por hora. Nós inauguramos o poço lá do recinto, dando para nós mais 15 mil litros de água por hora. Já perfuramos um poço no São José, já está em construção a adutora que vai jogar essa água no reservatório lá do São José, e vai dar para nós também mais 15 mil litros de água por hora, e estamos esperando uma desapropriação acontecer, porque nós iremos furar um outro poço aqui perto da Escola Rolo também, que irá nos dar, no mínimo, na pior das hipóteses, também mais 15 mil litros de água por hora. Já estamos, né, em fase de licitação, trazendo uma adutora lá do poço do Aliança, do bairro Aliança, aqui para o centro também, porque hoje o nosso maior problema está concentrado aqui no centro, né? Nós conseguimos eliminar praticamente aquele problema sério, gravíssimo que tinha no Santa Terezinha, no São José. Hoje o Vista Alegre bombeia uma média de 120 mil litros de água por hora lá para o Santa Terezinha e para o São José. Então, com essas melhorias que nós fizemos, nós
já estamos ganhando aí 65 mil litros de água por hora, mas depois dessa adutora lá do Aliança e mais esse poço aqui que nós iremos fazer, nós estaremos com 125 mil litros de água por hora. Então, qual que é o problema aqui até então? O problema desse lençol freático, né? Eu acredito que, se Deus permitir que nós tenhamos aí umas 2, 3 chuvas, acabou o problema da água em Américo Brasilense. Tá bom? Candidato, a população de Américo Brasiliense observou um crescimento no número de lombadas. Eu gostaria que você falasse a respeito disso e também como melhorar ainda mais o trânsito em Américo Brasiliense. Até agradeço por essa lombada. Se for pegar todas as indicações que nós temos dos vereadores desde 2017, nós teríamos que estar fazendo umas 80 lombadas aqui em Américo, mais ou menos, né? Então, que nós fizemos? Nós estamos fazendo umas lombadas nos pontos aí que realmente necessita nos pontos perigosos, né, uns pontos estratégicos, que dentre todos esses pedidos aí dos vereadores, nós selecionamos uns pontos críticos para nós fazermos essas lombadas. E também optamos, em alguns lugares, por estar fazendo, que algumas pessoas chamam de lombofaixas, e outras pessoas chamam de faixa de pedestre elevada. Por exemplo, aqui perto do João Batista, existia um problema muito sério da travessia dos alunos que saem aqui da escola João Batista e que, para atravessar aqui essa rua Francisco Martimiano de Oliveira, era problema, porque o pessoal vinha muito correndo e era muito perigoso aqui, principalmente essa parte aqui próxima à Praça do Cruzeiro. Então fizemos uma lombofaixa, né, uma faixa de pedestre elevada, que automaticamente faz com que os carros possam reduzir a velocidade e dar uma segurança total. Outro ponto crítico era lá no AME, né, que as pessoas, nós temos um enorme número de visitantes no AME todo dia. E esse pessoal, então, para transitar, para ir se alimentar, para ir pegar a van que fica do outro lado ali, então, o pessoal subia correndo com uma alta velocidade na Alameda Aldo Lupo, então fizemos uma faixa de pedestre elevada lá também, oferecendo essa segurança aí para os pedestres. Candidato, eu gostaria que você falasse também o seguinte: os servidores públicos, eles reclamam ainda das questões salariais e, em alguns outros casos, também as condições de trabalho. Caso seja reeleito, o que o candidato Dirceu Braspano promete ou pretende fazer em relação a essa problemática? Na questão de condições de trabalho, eu até digo que esses 4 anos aqui foi um grande aprendizado, né? E que, se a gente for reeleito, se Deus assim permitir, nós estaremos fazendo com que os nossos olhares se voltem muito mais até para esses departamentos, porque a gente tem pedido incessantemente para os diretores, para os chefes, para os coordenadores, que tragam esses problemas para mim, e até hoje posso dizer assim, tranquilamente, que tudo o que foi pedido foi atendido. Então, aí os diretores, se você quiser entrevistar os diretores, nada foi negado. Então, fica difícil quando as coisas não chegam até mim, né, para eu saber o que está acontecendo lá no departamento. Por exemplo, eu vou até citar um negócio que eu achei até irônico. O funcionário veio me dizer que o prefeito, a maçaneta do vidro lá da condução que eu trabalho, faz 6 meses que está quebrada e não foi consertada. Eu falei, poxa vida, mas se um diretor, se um chefe, se um coordenador não consegue resolver um negócio desse, como que eu vou saber que a maçaneta do vidro não está funcionando, né? E na questão do salário, vocês sabem que bem antes da pandemia, quando nós iniciamos a nossa administração, nós já pegamos um Brasil com um problema, com uma crise financeira. Então, nós não, no primeiro ano de administração, nós demos um aumento até muito além da inflação, mas nós fomos obrigados depois a dar um aumento conforme a inflação. Então, as pessoas às vezes dizem assim, mas na administração passada, nas anteriores aí, por exemplo, o aumento foi de 8%, mas por quê? A inflação também foi de 8%. Se nós demos 5% agora, se nós demos 3% agora, é porque a inflação foi de 3%, foi de 5%, e principalmente nesse ano eleitoral, né, você sabe, e espero que levar isso também
a população de que nós somos proibidos dar um aumento além da inflação, né? Então, por isso que então, a gente está se restringindo ao aumento da inflação. Candidato, eu gostaria de perguntar para você em relação à parte educacional do município de Américo Brasiliense e também gostaria de saber como é que fica o transporte daqueles estudantes que necessitam sair de fora do município para estudar em outras cidades. Nós temos dado todo o apoio, você sabe que fica R$ 325 por estudante. Nós temos 13 rotas, aliás, desculpe, 16 rotas, mas com 19 ônibus. Todo dia, a gente tem que locar 19 ônibus para transportar esse pessoal. Por quê? São 13 rotas, porque tem 19 ônibus. Porque tem muitas escolas que, por exemplo, tem lá 120 alunos, às vezes vai 3 ônibus para aquela mesma escola. Então, por isso que a gente diz que, apesar de serem 13 rotas, mas são 19 ônibus, né, que são usados. E, além desses 19 ônibus que são locados diariamente, nós temos os nossos 2 ônibus, nós temos as vans que transportam as pessoas para Taquaritinga, para Jaboticabal, para São Carlos, para Matão, que transportam também. Nós pagamos também o vale transporte para as pessoas que, por exemplo, trabalham em Araraquara, sai do trabalho e já vai para a faculdade. Então, para essas pessoas, eles preferem, eles optam por estar recebendo o vale. Enfim, nós estamos gastando aí R$ 1.450.000, isso foi gasto no ano de 2019, não no ano de 2020 por causa da pandemia, mas no ano de 2019 nós gastamos R$ 1.450.000 só com o transporte. E em relação à educação, nós inauguramos um CR, uma creche lá no bairro São Judas, nós inauguramos, que já está em funcionamento, nós inauguramos uma lá no Santa Terezinha, que pretendemos já colocar em funcionamento no ano que vem, e estamos em fase de conclusão, uma creche também que nós pegamos totalmente, tinha malmente começado a construção lá do Novo Américo e hoje também já está em fase de conclusão. Candidato, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, em relação aos cargos de confiança, se reeleito, você pretende diminuir, manter ou aumentar esses cargos de confiança? Olha, essa é uma pergunta que eu gostaria muito de levar à população, pelo seguinte, às vezes as pessoas dizem assim, puxa, mas tem muito cargo de confiança, mas me diz, quais são esses cargos de confiança? Nós temos, por exemplo, 14 estabelecimentos de ensino, então nós temos 14 diretores só nesses estabelecimentos de ensino, coordenadores. Hoje, para nós termos, por exemplo, para nós recebermos a verba referente a um determinado programa, nós temos que ter um coordenador para cada tipo de programa, seja referente à saúde, seja referente à assistência social. Por exemplo, nós temos lá o PAB, né, que é assistência básica, nós temos que ter um coordenador do PAB. Nós temos o MAC, que é a média e alta complexidade, nós temos que ter um coordenador para o MAC. E assim por diante. Se você quiser, por exemplo, que alguém responda pelo meio ambiente, você tem que ter um coordenador ou um chefe do meio ambiente. Isso faz com que a gente tenha aí vários cargos, por exemplo, de coordenadores. São cargos de confiança? São. Mas são cargos também que, como a nossa lei já preconiza, nós temos que colocar pessoas de carreira. Então, se nós pegarmos hoje, Denilson, querida população, se nós pegarmos hoje todos os cargos de confiança que nós temos na prefeitura, nós vamos ver que um determinado número é de coordenador que precisa existir, os chefes são todos funcionários de carreira, nós somos proibidos de pegar isso, chefe de fora, sem ser de carreira. Isso faz com que a diferença de salário seja pequena. Muito mais barato para o município, por exemplo, pegar uma pessoa de carreira do que pegar uma pessoa de fora. Por exemplo, o coordenador que eu estava dizendo, tem muitos coordenadores que a diferença de salário que ele tinha para coordenador é R$80, às vezes R$100, é uma coisa mínima. E hoje nós temos somente 5 diretores que não são, porque os diretores é permitido pegar, não sendo de carreira. Mas ao invés de eu pegar os diretores todos não sendo de carreira, nós temos só 5 na nossa prefeitura, na nossa administração, que não são de carreira. Os demais, e desses 5, nós temos, por exemplo,
a engenharia, que tem que ser um cargo técnico, né? O médico, que nós temos que tem que ser um cargo técnico, e assim por diante. Os demais, nós pegamos todos pessoas que já são funcionários de carreira para minimizar a diferença aí do salário. Candidato, durante uma campanha eleitoral, há necessidade de apoiadores, coordenadores de campanha, muitas vezes os presidentes de partidos. Gostaria de saber se, caso seja reeleito, você tem algum comprometimento com esse pessoal e se também todos eles envolvidos na campanha, desde os apoiadores, no dito popular, todos ficha limpa, ou alguém tem algum problema com a justiça? Não, negativo. Nós não temos nenhuma pessoa aqui que tem problema aí de ficha limpa, que tem problema com a justiça. Todos aqui estão aptos, estão com a candidatura já regulamentada, já são candidatos e tudo mais. Na questão de estarmos assumindo o compromisso aí, não. Depois de eleito, é que nós vamos, logicamente, como nós fizemos a outra vez, ver as pessoas, ou melhor, os lugares que precisam. Por exemplo, nós tivemos alguns departamentos que tivemos aí a saída do diretor, a saída do chefe, enfim. Logicamente que a gente tem que olhar com carinho, não para as pessoas que estão conosco, mas para esses departamentos, se realmente está dando para tocar, né, sem o diretor, sem o chefe, como é que está a situação, se tem lá, estão passando dificuldade, ou se está tocando bem, e a gente vai colocar tudo isso na balança, então, para podermos fazer uma administração legal, boa, legal que eu digo, é dentro da legalidade. Candidato, em alguns casos também a população reclama dos problemas relacionados à falta de medicamentos e também o transporte de pacientes. Caso seja reeleito, como solucionar essa problemática? Olha, o transporte de paciente, eu vou dizer para você que o que a gente consegue fazer aqui é quase uma mágica, Denilson. É algo assim que é muito preocupante para os coordenadores lá, para o chefe lá do transporte, porque todos os dias nós temos, para você ter uma ideia, só para Araraquara vai 3 condução por dia, vai de manhã, vai logo depois do almoço, vai à tardezinha, só para Araraquara. Para Ribeirão agora nós estamos também indo 2 vezes, por quê? Para evitar aquela questão da pessoa ir de manhã e às vezes ele já está liberado, algumas pessoas já estão liberadas para vir embora, e antes eles esperavam até a tardezinha, até o último ser atendido para depois vir embora. Hoje nós estamos já próximo da hora do almoço, nós já estamos pegando todas aquelas pessoas que já estão liberadas, porque são pessoas que já estão um pouco debilitadas por causa da questão da saúde e tudo mais. Para mim, particularmente, é uma judiação deixar essas pessoas de manhã até a tardezinha, quase à noite, lá em Ribeirão Preto. Então a gente está trazendo, depois volta novamente lá para buscar aqueles que foram atendidos no período da tarde. Mas hoje nós temos, como eu disse, 3 vezes por dia para Araraquara. Nós temos van que leva as pessoas para Barretos, nós levamos pacientes para Jaú, levamos para Taquaritinga, levamos para Matão, levamos, como eu disse, para Ribeirão Preto e também para São Paulo, todo dia. Todo dia, então, são 5 conduções para essas cidades mais longe, 2 conduções por dia para Ribeirão Preto, 3 conduções por dia para Araraquara. Então, a questão da falta de remédios. Nós estamos aí, você sabe que nós temos uma relação chamada Rename, e que quando a pessoa ingressa com um pedido de um certo medicamento, ou o médico, logicamente, receita, e automaticamente nós temos que olhar, ver se está naquela relação. Se não tiver naquela relação, nós não podemos fornecer, porque aí nós teremos problema com o Tribunal de Contas. Então aí nós fazemos a negativa, né, para essas pessoas, para que eles entrem na justiça e através dessa ação, que não é contra o prefeito, não é contra a prefeita, não é nada disso, é um trâmite natural da coisa. Então a ação entra com essa ação na justiça para que o juiz ordene para que a gente possa comprar esse remédio. Aí nós não teremos problema aí em relação ao Tribunal de Contas. E se tiver faltando o remédio aí, segundo a nossa diretora de saúde, nós estamos oferecendo o remédio nas 4 unidades nossas de saúde, nas 4 UBS, mas
segundo ela, está tudo ok, sem problema nenhum. Se tiver algum problema, você ou qualquer outra pessoa pode entrar em contato com a gente, que nós vamos em cima para ver se é essa questão do rename ou que se precisa comprar realmente. Candidato, o município de Américo Brasiliense ampliou, cada vez mais está desenvolvendo a criação de loteamentos. Tem também os loteamentos de moradia popular. Caso seja reeleito, o que o candidato pretende fazer em relação a esse crescimento? Nós temos hoje 5 pedidos de loteamento em andamento. Mas eu preciso dizer para a população que qualquer pedido de loteamento, ele não sai antes de 4 anos. Isso aí não é questão da prefeitura, é questão dos trâmites que precisa passar pelo Grapoab, que é um órgão lá que agrupa vários, como a CETESB e tudo mais. Ele precisa passar pelo cartório, ele precisa passar pelo registro, enfim. E, logicamente, que começando pelo estudo de viabilidade, que a prefeitura concede, defere esse pedido de viabilidade. Todos os 5 pedidos de loteamento que nós tivemos até hoje, foi deferido, foi autorizado essa viabilidade. Portanto, nós temos, sim, condições de estarmos aí oferecendo para a nossa população loteamentos. Mas, como eu disse, eu vou até citar não vou citar o nome do loteamento, mas nós temos loteamentos aí, por exemplo, com 400 terrenos, que não é tão grande quanto os outros loteamentos, que nós temos loteamento aí com pedidos de 1.200 terrenos, com 3.000 terrenos, com 2.000 terrenos, enfim. Mas esse de 400 terrenos aí, ainda essa incorporadora tendo toda a estrutura de advogado, tendo toda a estrutura de engenharia. Desde 2016 eu fui chamado na prefeitura antes de tomar posse, e a prefeita anterior me chamou lá, me apresentou o pessoal. Então, desde 2016 é que está tramitando com toda essa estrutura e agora que está em condições de estar colocando à venda esses terrenos. Então, se eu disser aqui que qualquer loteamento sai com 1 ano, 2 anos, eu estaria enganando o povo, vou dizer assim, Porque, repito, são 4 anos aí que se leva para estar saindo um loteamento aí, não aqui em Américo, em qualquer cidade. Candidato, você tem 1 minuto, as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade, pedir à nossa população que realmente esteja se conscientizando através, nós vamos soltar uma revistinha aí a partir da semana que vem, para que você possa estar recebendo essa revista e possa estar folheando, para estar acompanhando as obras que nós já fizemos. Nós não estamos apenas com promessas, nós estamos já apresentando para a população as obras que nós já fizemos e estaremos fazendo muito mais, se Deus assim permitir. Eu tenho um desejo imenso. Nós investimos 16 milhões de reais somente em obras no nosso município. Está lá a contabilidade para quem quiser comprovar, estão aí as obras para quem quiser ir no local e verificar, puxa vida, realmente foi feito, rapaz, não está só no papel não.